Glórias a Deus. São 19h30. Deixa eu me apresentar para quem não me apresentei ainda. Meu nome é Pastor Wilson Rosolini. Alguns irmãos me conheceram, né? Eu passei do tempo que eu passei aí na Conexão, primeiro em Santo André. Dei aula com o Betão aí durante 2 anos na Sala Conexão e participei aí do pequeno grupo lá na casa do Eduardo da Débora. Também nesses 2 anos que nós tivemos aí. E preguei eventualmente algum culto, dirigi algum culto ali e preguei bastante lá na nossa congregação na cidade de Mauá, né? Ali hoje está o pastor Paulo e a sua esposa, e eles estão ali, né, na congregação, e eu me mudei para a cidade de Franca. Minha filha também mudou para cá, e a gente está morando aqui já há 8 para 9 meses aqui na cidade de Franca. É uma cidade que a gente ama muito, já tivemos aqui um tempo morando, né? E a gente voltou a morar aqui. A gente vai dar continuidade hoje na aula que o pastor Betão começou na primeira carta aí aos Tessalonicenses. E hoje a gente vai estar no capítulo 2, fazendo alguns comentários aqui no capítulo 2, tá bom? Então eu pretendo dar continuidade. Vocês sabem que hoje o Betão não está, o pastor Betão não está, o homem sorriso da igreja. E o Betão não está porque ele está viajando ali para a Europa e não me levou. Eu fico um pouco magoado com ele, mas eu vou ter que perdoar porque eu sou cristão. Mas ele bem que podia levar a gente para a Europa, eu, não, irmãos? A gente conhecer a Europa não é ser nada mal. Eu queria estar ali também, né? Mas quem sabe numa outra, o Betão aluga, freta um avião para a gente, para todo mundo ir para a Europa junto com ele também. É, eu vou dar continuidade aqui. Quero assim dizer para os irmãos que eu sou um pouco novo nisso daqui. Eu já participei de reuniões virtuais, mas hoje eu vou compartilhar os slides. Eu ainda não fiz isso. Também estou admitindo aqui as pessoas na sala. E tá aí o nosso irmão amado, o irmão Eduardo. Graça e paz, irmão Eduardo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Boa noite para todos aí. Amém. Seja bem-vindo. A irmã Sueli já consegue nos ouvir, irmã Sueli? Ok. Os irmãos sabem, né, que vai haver um momento também para os irmãos fazerem as suas considerações. O pastor Betão, semana passada, ele compartilhou 10 versículos, explanou 10 versículos, mas vocês viram que correria que foi aquilo, né? E hoje eu tenho que comentar 20 versículos, mas o pastor me instruiu que eu devo ficar aqui 1 hora com os irmãos. Não pode passar aí de 1 hora, quem sabe uns 2 minutinhos aí, não faz mal. Mas o tempo tem que ser 1 hora. Já lá na escola bíblica, lá na sala, já eu tinha um pouquinho mais de tempo, né? A gente ia ali umas 2 horinhas, quem sabe, 1 hora e meia, mas dava uma estouradinha no tempo. Aqui a gente vai procurar ficar em cima de 1 hora. E eu vou precisar da ajuda dos irmãos, que eu vou compartilhar aqui os slides, e eu percebi que a hora que eu estava compartilhando, fazendo um teste para compartilhar os slides, eu não conseguia estar colocando algumas pessoas na sala. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu vou pedir para os irmãos, porque eu quero ter uma visão aí do que a gente vai estar compartilhando com os irmãos. E vamos ver aqui, então, se aparece. Está aparecendo o slide para os irmãos da escola? Ok, então tá bom. Também está aparecendo aqui para mim agora o que é que está sendo passado aí para os irmãos. Que joia, que bênção, né? Então, conexão bíblica. O pastor, eu pedi para ele compartilhar comigo os slides para eu ir preenchendo, para eu colocar as coisas que eu queria falar. E eu fiquei meio na dúvida porque ele colocou aqui Pastor Timas, Pastor Roberto, Alexandre, Edson e tudo mais, mas eu não. Eu só conheço aqui o pastor Dimas e o pastor Roberto Feliciano. Não sei porque que ele compartilhou isso tudo aqui, mas a gente vai deixar aí, vai ser uma bênção, tá bom? Eu vou pedir, então, que agora que todos os testes foram feitos, eu vou deixar aqui um sinal para o irmão que vai, acho que está gravando, né? Então o irmão vai compartilhar depois no YouTube. A partir de agora, o irmão vai poder lá.
Então eu vou, para a gente deixar para ele lá, eu vou dar um graça e paz, uma boa noite para todos aí, como se a gente estivesse começando agora. Tudo bem, meus irmãos? Então tá bom. Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aí da nossa Conexão Bíblica. E hoje nós vamos estar Graças a Deus. compartilhando com vocês a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. A gente vai estar compartilhando com vocês a partir do capítulo 2, fazendo uma pequena e breve revisão do capítulo 1, do que já foi falado aí, para a gente poder se situar um pouco melhor, e também entrar aqui no capítulo 2, porque existem coisas muito importantes para a gente poder estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Então, espero que seja uma aula abençoada e me apresentando mais uma vez para quem entrou agora, a nossa irmã Nathalie entrou agora. Eu sou o pastor Wilson, sou pastor aí da Conexão Primeira de Santo André, participei com o Betão 2 anos aí na sala Conexão Bíblica, e alguns irmãos já me conhecem, outros irmãos ainda não me conhecem. Atualmente eu estou morando na cidade de Franca, aqui no estado de São Paulo. E eu quero então poder, nesse momento, pedir aí para que algum irmão abençoado, uma irmã, por favor, faça uma oração, colocando aí as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus traga revelação, ilumine o nosso entendimento, né? Que seja não só o entendimento intelectual, mas seja algo de revelação no nosso espírito, para a gente compreender isso, porque é muito importante. O crescimento vem através da revelação, a partir do conhecimento. Então você estuda, conhece, mas o Espírito Santo de Deus fala para você aquilo que ele falou com o apóstolo Paulo quando ele escreveu para aquela igreja e para nós também. Então eu quero pedir para alguém orar e ore para que Deus me dê graça para eu poder compartilhar com os irmãos e seja uma bênção. Amém? Por favor. Senhor Deus, quero te dar graça, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos aqui para Obrigado, estudar a sua Senhor. palavra, Senhor. Ó Senhor, abre o coração de cada irmão aqui para que possa entender o que o Senhor está querendo nos ensinar nesse dia, Paizinho, e derrama a tua Amém. graça, Senhor, sobre o pastor Wilson, para que ele possa trazer todo o conhecimento que nós precisamos aqui. Ó Amém, Senhor, que Senhor bênção Deus. essas aulas que nós estamos tendo. Eu te sou grato por isso, por todos estarmos aqui reunidos para te glorificar com esse estudo. Em Aleluia. nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, irmão Eduardo, e que todos nós fomos realmente abençoados. Amém? À medida que algum outro aluno for entrando aí, a gente vai estar admitindo e também ministrando. Então, aparece aí para os irmãos, né? A nossa tela, os nossos slides aí da nossa aula. Não está aparecendo ela compartilhada como se fosse. Vamos ver se ela vai mudar. Isso, aí mudou. Então, essa é a nossa escola bíblica e essa também é a nossa, os nossos slides aí. Quero ver aqui com os irmãos para a gente poder estar. Vamos voltar lá no começo. Isso daí. Então a gente vai estar aí no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero fazer uma leitura breve, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí o que é que a gente vai estar compartilhando aí com os irmãos. Mas no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo então vai falando ali do ministério que ele teve lá em Tessalônica. Eu me lembro muito bem que o pastor Betão já compartilhou com os irmãos. Se quiserem ter uma visão melhor, maior do que está acontecendo, qual foi o contexto de como Paulo teve contato ali com os Tessalonicenses, os irmãos precisam ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, principalmente do versículo 11 ao 40, anota aí, do 11 ao 40, fala da experiência que Paulo teve ali em Tessalônica, quando ele esteve naquele lugar. Na noite anterior, apareceu em visão para ele, ali para Paulo, um anjo do Senhor dizendo para ele, Paulo, aquele varão macedônio, dizendo, Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E então Paulo foi ali parar naquela região, e na Samotrácia, e ele foi parar então lá em Tessalônica, onde ele pregou. Mas ali também a palavra do Senhor diz, lá em Atos, que ele pregou ali 3 finais de semana. Mas houve ali uma grande luta. Depois que Paulo esteve ali, ele procurou um lugar para orar. Paulo, Timóteo, Lucas certamente estava ali também com eles.
Eles foram procurar um lugar para eles estarem orando, e eles encontraram algumas mulheres à beira de um rio, quem sabe lavando roupa, fazendo alguma coisa ali, e eles começaram a pregar o evangelho, orar, e uma mulher chamada Lídia, lá, isso aí em Atos 16, Lídia entregou a vida para o Senhor Jesus e convidou Paulo, convenceu Paulo a ir para a casa dela. E Paulo estava indo para a casa de Lídia. Na manhã seguinte, quando Paulo estava indo novamente procurar um lugar para orar, veio uma mulher possessa de um demônio de adivinhação e começou a dizer: esses homens aí são homens de Deus. Mas Paulo percebeu que era um demônio que estava nela e repreendeu. E aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. E então os donos daquela mulher, daquela era uma escrava, eles fizeram um grande alvoroço ali, e de modo que eles arrastaram, tentaram pegar Paulo, não conseguindo pegar Paulo, eles arrastaram Jason, que era o chefe da sinagoga, bateram nele. Eu sei que Paulo teve que sair fugido dali. Paulo fugiu. Então, a carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita depois que Paulo teve que fugir, depois que Paulo teve que sair às pressas de lá. Até Jesus fala quando eles fossem pregar o evangelho, se eles fossem perseguidos numa cidade, eles deveriam mudar de cidade. Quem sabe é isso que Paulo estava fazendo, né? Foi perseguido ali e precisou fugir ali. Então, um tempo depois, quando Timóteo foi visitar Paulo, ele leva ali a notícia para Paulo do que tinha ficado daquilo tudo. Então, a carta, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela vem depois que Timóteo dá um relatório para Paulo de algumas coisas que estavam acontecendo lá. E aqui as respostas que Paulo precisava dar, a defesa do evangelho, aquilo que Paulo precisava passar, então Paulo colocou. A carta surgiu, então, como resposta. Capítulo 1, pastor Betão, semana passada, ele elucidou muito bem ali, onde Paulo estava se apresentando e depois dando ações de graças ali pela vida dos tessalonicenses, que era um exemplo de fé para a igreja, né? E para as outras igrejas ao redor ali também, quem sabe a igreja de Colossos e outras igrejas mais que estavam ali perto. E aí, no capítulo 2, então, que nós vamos ler agora, aqui vem falando então sobre o ministério que Paulo teve ali. E ele então começa dizendo: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, aqui está em Atos 16, como disse para os irmãos, com a ajuda do nosso Deus, nós tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Olha que coisa interessante. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Como uma mãe, guarda essa palavra, que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, a nossa alma. Ali, né, no original, a nossa alma. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas. Olha, Paulo tem coragem de chamar Deus para ser testemunha do que o que ele está falando é verdade. E como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai
trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Responsabilidade. Que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente é como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e esses sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando os seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira de Deus, né? Então, por causa disso, finalmente veio a ira de Deus. Verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, é um texto longo, mas eu pretendo poder estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Dando aí uma repassadinha no que foi dito no capítulo 1 e também qual o motivo pelo qual Paulo estava respondendo, algumas questões aqui são colocadas como a motivação correta, porque Paulo estava pregando o evangelho. Aqui no capítulo 2, então, Paulo começa a fazer uma defesa do seu evangelho, do seu ministério, perdão, e do evangelho. Mas o texto que os irmãos estão vendo aí na tela, está no capítulo 1, versículo 8 e 10, é só para a gente fazer aqui uma retomada. Olha que coisa interessante. Paulo, então, começa a dizer, né, ali o resuminho do capítulo 1, é esse aí. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Olha, Paulo está dizendo que a partir deles ali, naquela região, o evangelho está sendo pregado, né, na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E ele diz: olha, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos, os que estão ouvindo lá, esse evangelho sendo pregado a partir aí de Tessalônica, eles mesmos aqui, como diz o apóstolo Paulo, relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir ou da ira vindoura. Irmãos, eu queria que os irmãos parassem e avaliassem aqui comigo. Eu não sei como fazer para voltar a tela para eu poder, os irmãos estarem vendo aqui, me vendo, não estou conseguindo também, mas os irmãos estão me ouvindo aí. Olha, irmãos, eu queria que vocês pensassem no tamanho do milagre que foi ter nascido uma igreja em Tessalônica. Paulo estava ali de passagem, quando ele foi orar, e ele então encontrou aquelas irmãs, encontrou Lídia. Paulo esteve naquele lugar lá, pregando o evangelho durante 3 finais de semana e teve que sair fugido, correu. Ele ia ser
preso ali, aliás, olhando aqui, ele foi preso e depois de açoitado, eles expulsaram o apóstolo Paulo de lá, ele e também Timóteo. E apesar de tudo isso, desse breve tempo, de toda a perseguição e de terem sido expulsados de lá, expulsos de lá, o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que a palavra, por um breve tempo, que tenha sido só 3 finais de semana, essa palavra, irmãos, ela veio de uma tal maneira ali houve um interesse tão grande daqueles irmãos que eles organizaram a igreja. O pastor Betão colocou semana passada para nós que Paulo não saiu abrindo igreja, mas ele saiu pregando o evangelho. E à medida que Paulo pregou o evangelho, aquelas pessoas receberam o evangelho e elas então começaram a se organizar como igreja. Mas eles tinham muitas dúvidas. E além das dúvidas que eles tinham, por Paulo não ter tido tempo de pregar para eles também começaram a receber pessoas perseguindo e falando mal do apóstolo Paulo, dizendo que a intenção de Paulo ao pregar o evangelho para eles ali era apenas, meus irmãos, ganância. Era por motivação errada. E aí então Paulo se vê na obrigação, por amor ao evangelho, não pela reputação dele, mas por amor ao evangelho, Paulo então se vê ali na obrigação de dar uma resposta para eles também. E olha aqui que interessante. Então, ele saiu às pressas. Paulo saiu às pressas. Deixa eu fechar aqui. Da cidade daquela cidade. E Timóteo, então, ao visitar Paulo, após vir da região de Tessalônica, então ele traz notícias da igreja que surgiu e também dos problemas. Aqueles irmãos estavam tão animados com a volta de Jesus que deixaram os trabalhos. Só que aí, quando Jesus não voltou, irmãos, eles começaram a viver às custas dos outros e começaram a pesar. Começaram a pesar, porque eles não estavam trabalhando. E Paulo vai tratar disso um pouco mais duro na segunda carta, ali onde ele diz que quem não quer trabalhar, então também que não coma. E eles também tinham muitas dúvidas, estavam fazendo confusão sobre o destino daqueles que tinham morrido e Jesus ainda não tinha voltado. Será que eles estavam perdidos? Essa era a dúvida deles. Então, havia uma confusão muito sobre o destino das pessoas após a morte. E aí, Paulo também, aqui na carta aos Tessalonicenses, e ele começa então a tratar dessa parte escatológica. Os irmãos sabem, escatologia é uma doutrina que trata dos últimos acontecimentos ou dos acontecimentos das últimas coisas que vão acontecer, concernente aí à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo então precisa explicar e precisa dar uma resposta para esses amados irmãos. Eles tinham muitas dúvidas sobre isso daí. E aí cada um começou a emitir uma opinião. Houve aqueles que disseram, olha, quem morreu sem a salvação, quem morreu antes de Jesus Cristo voltar, perdão, esse aí vai perder a salvação. Só vai ter salvação se a pessoa estiver viva quando Jesus voltar. Olha que confusão, irmãos. Então, dando um contexto aí, é o que estava acontecendo. Outra coisa que aconteceu é que também, ali entre eles, havia uma tendência de desprezar as autoridades espirituais. Eles também não tinham essa questão. Por quê? Paulo não conseguiu organizar e deixar líderes ali. Então, alguns irmãos se organizaram, houve uma liderança, mas a gente também percebe que aí eles tinham essa tendência de desprezar as autoridades espirituais e os líderes religiosos da igreja que estavam ali. Também, irmãos, apesar de Paulo falar muito bem deles, haviam pecados imorais no meio da igreja, porque tinham muitos novos convertidos que ainda vinham e tinham essas práticas imorais. E havia dúvida: o que é que pode, o que é que não pode? Se até hoje, irmãos, há dúvida, você imagina um lugar onde Paulo esteve 3 finais de semana pregando o evangelho e as pessoas, então, não conseguiam saber, será que pode isso? Será que não pode aquilo? Eu vou falar para vocês, olha, eu estou aqui numa cidade, aqui no interior de São Paulo, como eu falei para os irmãos, e às vezes eu tenho que lidar aqui com pessoas que elas ainda não sabem o que é fornicação, irmãos. As pessoas vêm amaziadas para a igreja
estão vivendo amasiadas, sem estarem casados conjugalmente, maritalmente, e a Bíblia é muito clara sobre isso. E a gente está precisando hoje pegar na base ali e falar isso. Muitos casais estão vindo e eles vêm para cá, pastor, que legal, não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí, às vezes, irmãos, com muita sutileza, eu preciso chegar ali e perguntar: irmão, sabe o que é adultério? Sim, nós sabemos. Ah, tá bom. E os irmãos sabem o que é fornicação? Fornicação? Aí fica meio na dúvida, aí a gente vai lá e explica para eles. Aí eu fico meio preocupado, falei, como que pode uma coisa dessa? Né? Nós estamos em 2024, a Bíblia está aí, mas é a questão que é pregado hoje aquele evangelho da mídia, meus irmãos, que só fala que Jesus, ele é um almoxarife, você vem no almoxarifado com uma requisição e você pode pedir o que você quiser. Né? E tudo vai ser concedido para você. Quanto mais você ofertar, quanto mais você isso, e o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. Agora você imagina. Naquela época não tinha o Novo Testamento circulando, em Filipos, lá em Tessalônica, em outros lugares não tinha nem o Antigo Testamento circulando, somente algumas sinagogas, e muitas dessas pessoas eram pagãs, e elas tiveram, então, essas dúvidas aí, conforme nós colocamos agora e compartilhamos com os irmãos, né? Também, meus irmãos, algumas pessoas, elas eram resistentes ali também à autoridade do apóstolo Paulo. Deixa eu colocar aqui também esse slide para eu compartilhar com os irmãos, mas eles eram resistentes ao apóstolo Paulo, à autoridade de Paulo. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, vamos abrir a tela aqui, para ficar melhor. Então, aqui, né, alguns também eram resistentes ao apóstolo Paulo. Alguns deles que ouviram Paulo, eles eram resistentes a Paulo. Mas também haviam aqueles outros que não queriam, né, que o evangelho avançasse. Havia também uma resistência maligna muito grande. Então, eles não queriam que o evangelho avançasse. E então eles começaram a pensar: vamos denegrir o caráter de Paulo, quem é o apóstolo Paulo, para que Paulo perca a autoridade e a gente consiga tirar Paulo também daqui. E aí começou a haver essa resistência aí, achando que Paulo era um ditador ou interesseiro no dinheiro deles. Irmãos, vou contar uma coisa aqui para vocês. Esses dias a minha mãe falou para mim que ela estava trabalhando num lugar. Minha mãe tem 76 anos. Minha mãe gosta de fazer um biquinho, viu? Você falar para minha mãe fazer um biquinho para cozinhar, ela vai na sua casa cozinhar porque ela gosta muito. E ela falou para alguém lá que o filho dela é pastor. Aí a pessoa disse para ela: ah, então o seu filho é muito rico. Não é engraçado uma coisa dessa, irmãos? Falaram lá que eu sou muito rico porque eu sou pastor. E aí minha mãe falou, não. Ela falou, porque pastor, esses pastores aí, eles são tudo ricos, e eles ficam aparecendo aí, ostentando, aquela coisa toda, e então há uma resistência muito grande. Há pessoas que pensam que eu sou rico só porque eu sou pastor, irmãos. Não é fácil uma coisa dessa. E havia também uma divisão dentro da igreja e uma briga lá entre os irmãos, né? Coisa que hoje não acontece, não é verdade? Será que hoje não tem briga dentro das igrejas? Vai saber, né, irmãos? Então, havia tudo isso ali. E aqui no capítulo 2, então, Paulo começa a sua defesa. Paulo começa a falar com eles ali e a fazer, então, a sua defesa. E o texto a gente já viu, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. E quando ele fala não foi inútil, irmãos, tem mais uma pessoa entrando aqui. E quando Paulo fala, vocês sabem que a visita não foi inútil, é por causa do fruto que ela rendeu? Sim. Por causa da igreja se organizar? Sim, não foi inútil. Mas também não foi inútil porque Paulo não foi lá para tirar. Esta palavra inútil, ela está querendo dizer de mãos vazias. O sentido original dela é falando de alguém. Olha, como diz a palavra, foram despedidos de mãos vazias. Paulo está querendo dizer para eles: a gente não foi aí de mãos vazias. A gente não foi só na eloquência.
A gente foi aí debaixo do poder de Deus. E a gente não foi aí para tirar nada de vocês. Nós fomos aí, meus irmãos, para acrescentar na vida de vocês. E vocês sabem que não foi inútil a nossa visita. Então, Paulo começa a sua defesa do seu ministério e ele fala: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Olha que coisa interessante. Quando alguém trabalha e recebe o pagamento do seu salário, do seu trabalho, essa pessoa quer continuar trabalhando para continuar recebendo. Mas Paulo está dizendo, o fruto do trabalho, o salário do trabalho que nós fizemos entre vocês, foi ser maltratado e insultado. Paulo, irmãos, lá em Tessalônica, ele apanhou bastante, foi açoitado. Então ele fala, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, nós tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus, em meio a muita luta. Então Paulo está dizendo, olha, se a gente tivesse ido aí para ganhar alguma coisa e tivesse recebido bem, a gente continuaria trabalhando, para a gente continuar recebendo, mas sabe qual foi o salário que a gente recebeu? Foi ser maltratado, ser insultado. Mesmo assim, nós tivemos coragem de continuar indo aí, porque o salário que nós buscamos entre vocês não é salário em dinheiro, não é reconhecimento, e como a gente vai ver, Paulo falando, não é com intenções impuras. Olha o verso 3: pois a nossa exortação, o que nós falamos para vocês, não tem origem no erro, mas sim na verdade, na palavra de Deus, e nem em motivos impuros. Nós não temos a intenção de enganar vocês, Paulo vem dizendo aqui. Não temos a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, né? Como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Deus o evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Ora, se Paulo tivesse falado para agradar a homens, meus irmãos, certamente Paulo não teria sido expulso daquele lugar depois de ter apanhado. Se Paulo tivesse ali com palavras bajuladoras, ele teria traído multidões e eles iam estar ali esperando ali que o apóstolo Paulo ficasse naquele lugar. Paulo ia ficar naquele lugar, mas pelo contrário, quando a gente lê Atos 16, a gente vê que Paulo ele foi parar numa prisão. Paulo e Silas foram parar numa prisão, após terem sido despidos em praça pública, espancados severamente, colocados num tronco, amarrado de pés e mãos. E os irmãos sabem esse texto maravilhoso que eles não murmuraram, mas eles abriram a boca e começaram a louvar a Deus ali em meio a todo esse problema que eles tiveram. E então Deus mesmo fez tremer a prisão onde eles estavam, as portas se abriram, o carcereiro ficou desesperado, pensou em tirar a sua própria vida, e então Paulo disse ali: não faça nada a ti mesmo, nós estamos aqui, todos os prisioneiros continuam aqui, porque um carcereiro, se perdesse uma vida, ele teria que pagar pela vida. Se um prisioneiro fugisse, o carcereiro teria, então, que pagar com a própria vida por aquele prisioneiro. Então ele ficou desesperado. Mas aqui a palavra diz que depois que Paulo pregou o evangelho para aquele homem, ele e a sua família entregaram a vida para o Senhor Jesus e foram batizados ali. E logo após ter acontecido isso, deles terem sido batizados ali, o carcereiro ter lavado as feridas deles ali, então aqui a palavra do Senhor diz lá a Celina também está entrando aqui. A palavra do Senhor também diz que eles, no dia seguinte, os magistrados foram chamados lá porque o carcereiro comunicou. Aqueles dois homens que vocês despiram e espancaram na praça e mandaram prender são cidadãos romanos e não poderiam. E eles ficaram com medo. Então eles foram lá, pediram desculpa para Paulo e mandaram Paulo e Silas, então, fugirem daquela cidade e ir embora. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se a gente tivesse ido com
engano, com motivos impuros ali, a gente poderia ter enganado vocês, mas ele diz aqui, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de Deus ter confiado o evangelho, a gente não falou para agradar vocês, não falou para agradar pessoas. Como agora, aí entra o ponto que Paulo está falando, como é que agora vocês vêm dizer que nós fomos aí pregar o evangelho por interesse, pensando em ganho, em reconhecimento humano de pessoas. Como que vocês agora podem dizer uma coisa dessa daí? Então é onde, no capítulo 2 aqui, o apóstolo Paulo vai descrevendo ali a sua autoridade e a autoridade do apostolado dele, porque foi o que Deus confiou a ele, né, meus irmãos? Prosseguindo, então, um pouco disso aqui que a gente está vendo, vou prosseguir para o próximo slide. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí. Então, Paulo, ele não se desencoraja, meus irmãos, minhas irmãs. Paulo não pensa em si mesmo. Se alguém faz o trabalho e recebe por isso, quando trabalhar novamente, terá interesse em receber novamente. Mas quem é maltratado por um trabalho, será que ele vai querer fazer isso de novo? Será que ele vai querer novamente? Então, Paulo está dizendo para eles, né? Só pode ter uma causa por trás disso. E qual é a causa? A causa é que Paulo tinha um chamado de Deus, Deus confiou a ele o evangelho. Essa é a resposta à crítica daqueles que diziam que Paulo era um fugitivo, que causava confusão por onde passava, porque eles falaram isso mesmo, né? Ali, em Tessalônica. Contudo, não os achando, né, que a gente vê o texto, eles arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui também. Essa era a situação que Paulo estava enfrentando. Então, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Eu não estou aí buscando conforto, eu não estou aí buscando lucro, eu não estou aí buscando aplauso. E isso, meus irmãos, para nós que estamos aqui estudando a palavra, para quem é pastor, para quem está discipulando agora nos PGs, tem os grupos de discipulado na igreja, e para a graça de Deus eu fui convidado para discipular um grupo à distância de homens da nossa igreja, e no grupo de homens ali parece que já tinha mais de 20 grupos de pessoas sendo discipuladas, passando ali por uma mentoria, estando ali orando uns com os outros, vendo se estão lendo a Bíblia, se estão tendo uma vida de oração, isso, aos pregadores de hoje em dia, aos professores de escola bíblica. Qual é a nossa motivação? Você que está estudando aí também, meus irmãos, minhas irmãs, estão se preparando. A nossa motivação não deve ser buscar o conforto, não deve ser buscar o lucro, não deve ser buscar o aplauso. E Paulo estava deixando claro para eles, não é nada disso que eu estou buscando. Então, esta defesa de Paulo, estas acusações que fizeram contra Paulo, meus queridos, isso até hoje, talvez até mais hoje do que não sei quando, é a causa de muitos escândalos no Evangelho, de pessoas que estão no Evangelho, mas não estão buscando de fato o que Paulo estava dizendo ali. Então, nós precisamos, sabe, falar de Jesus para as pessoas também, mas a gente precisa ter uma motivação correta do que nós estamos fazendo aqui. Eu quero continuar aqui compartilhando a tela com vocês. Vamos prosseguir aqui. Então, a partir do verso 5, Paulo vai dizendo ali: olha, vocês bem sabem, a nossa linguagem não foi de bajulação e nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. E olha, para chamar Deus como testemunha, meus irmãos, porque aquele povo estava crendo em Deus, crendo na palavra de Deus. Eles sabiam que aquilo era sério. Então, Paulo chama ali Deus como testemunha e fala assim: olha, o que eu estou falando é verdade, as minhas motivações são corretas. Então, Deus é testemunha. Então, Paulo tinha realmente
ou como se diz hoje em dia, tinha grande moral, né? Paulo tinha moral para falar uma coisa dessa, né? Ele fala: nós não buscamos reconhecimento humano, quer de você, quer de ninguém, de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, enviados por Cristo, ali, servos de Cristo, como base da igreja, como apóstolos, a gente pudesse ter um peso, cobrar alguma coisa, de ficar na casa de alguém, de deixar de trabalhar, de fazer só por ganância. E então Paulo diz: nós nos tornamos bondosos entre vocês como uma mãe. Uma mãe. Alguns textos chama de ama, como for uma ama de leite, aquela que amamenta. Não é só uma ama como uma empregada que está cuidando da filha de outra pessoa. Paulo está querendo dizer: olha, eu estou cuidando de vocês como meus próprios filhos gerados em mim. Em um outro texto, Paulo diz: olha, em meio a dores eu dei a luz, eu gerei vocês em meio a muitas dores. Se eu não me engano, agora a carta de Paulo ali aos Coríntios. Então ele está falando: olha, como uma mãe. Você entende isso, meus irmãos? A mãe, vocês, tem bastante irmã aqui, nós temos alguns homens na sala também, e Paulo vai falar de pai, mas aqui, como mãe, que cuida dos próprios filhos, é aquela que não mede esforço, é aquela que levanta de madrugada, é aquela que vai para a beira do fogão, é aquela que se preocupa, e alguns até brincam, é aquela que fala: não esquece a tua blusa, leva o guarda-chuva, porque você pode pegar uma gripe, é aquela que cuida. Então, tudo que a mãe faz por um filho, ela não coloca assim como um trabalho perdido que eu não recebi. Paulo está querendo dizer isso. Olha, tudo que eu fiz para vocês como uma mãe, eu estou fazendo aqui para abrir o meu coração e para servir vocês como uma mãe, uma ama de leite. E há uma possibilidade dessa palavra até ser colocada como uma enfermeira. Você imagina aquela pessoa no leito ali, e se tiver uma boa enfermeira, ela pessoa doente, precisando ser medicada, precisando de cuidados. Então é disso que Paulo está falando. Olha, eu fui para vocês com esse tipo de coração. Verso 8: sentindo assim tanta afeição, olha a palavra, afeição, e afeição de mãe. As irmãs podem entender isso e os irmãos também, porque todos nós temos ou tivemos mãe. A gente sabe qual é o cuidado de mãe. É diferente do de pai. É por isso que Paulo também, quando ele vai falar de pai, ele vai usar palavras diferentes. Mas ele fala: sentindo tanta afeição, nós decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas a nossa própria alma, nossa própria vida. Identifica com mãe, mais uma vez. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Se tornaram muito amados por nós. Essa é a palavra no grego, no original, trophos. É a palavra para ama, para mãe, para talvez uma versão ou outra para enfermeira. Olha aqui o verso do 9 ao 12. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados. Então, Paulo está dizendo aqui: olha, nós trabalhamos para vocês não terem que pagar. Não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas Paulo, ele era um fazedor de tenda. Paulo, Uhum. ele era um fazedor de tendas. Por que Paulo fazia tenda? Para ele ter um trabalho, para ele poder se sustentar, porque muitas igrejas daquelas eram pobres, elas viviam de ofertas que eram mandadas de outros lugares, né? Então, quando a gente lê ali 2 Coríntios e algumas outras epístolas mais, Filipenses, né? A carta da alegria, né? Paulo fala alegrei-me, em Filipenses fala muito, né, disso. Mandaram ofertas ali para suprir a necessidade, para que Paulo pudesse, então, pregar o evangelho. E aqui Paulo vem dizendo: olha, nós não fomos pesados para vocês. Nós nos afadigamos dia e noite para a gente poder não ser pesado para vocês, para a gente ter liberdade. E eu acredito que Paulo, enquanto estava lá lá no mercado, ali falando um grego koiné, como o pastor Betão colocou semana passada, aquele grego do mercado, o grego simples, Paulo estava ali e ele estava fazendo relacionamento. Eu fico pensando, se ele for igual o pastor Flávio Lúcio, ele vai ficar perguntando: como é que está a sua vida com Jesus?
Como está a sua vida com Jesus? Essa é a pergunta mais importante. Irmãos, irmãs, vou falar uma coisa para vocês. Façam essa pergunta para as pessoas, viu? Façam essa pergunta para as pessoas. Muitas pessoas vão agradecer vocês depois dessa pergunta. Eu tenho feito. A gente conversa uma coisinha ou outra, fala de uma coisinha ou outra, mas daqui a pouco pergunta: e como está a sua vida com Jesus? As respostas são muitas, irmãos, e variadas. Às vezes a pessoa divaga e às vezes eu tenho que perguntar de novo, mas de novo, quero perguntar: como está a sua vida com o Senhor Jesus Cristo? E é tremendo, é maravilhoso poder a gente poder fazer isso e compartilhar. Seguindo aqui, então, Paulo vai dizendo ali para eles: não fomos pesados. Verso 10: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Porque para quem não crê, está falando mal de Paulo. Para quem não crê, não quer que o evangelho seja pregado. Então, mas para eles que creram e que surpreendentemente conseguiram formar uma igreja depois de uma breve passagem de Paulo ali, e conturbada, diga-se de passagem, mas eu fico pensando, na casa de Lídia, na casa do carcereiro, naqueles lugares todos ali, realmente deve ter sido algo tremendo e maravilhoso as pessoas que foram deixadas ali. Então, verso 11: pois vocês bem sabem que tratamos a cada um como um pai trata os filhos. E aqui eu faço uma relação com o verso 9, onde ele fala de não ser pesado, porque o pai, além de no verso 12 dizer que ele exorta, mas ele também é o sustentador e o mantenedor, ele não pesa. Então, Paulo dizendo para eles: olha, não fui pesado, amei como mãe, me entreguei, também como pai não fui pesado, mantive o sustento, aí, mas Portamos aqui com ele vem dizendo também: nós tratamos vocês como um pai trata seus filhos. Como? Aqui ele diz: exortando, consolando e dando testemunho. Olha o papel do pai aqui também. Exortar, chamar de lado, conversar, exortar, chamando, né, de lado, consolando vocês nos momentos de dúvida, de crise, de temor, e dando testemunho. Ensina a criança no caminho que deve andar, testemunho, falando ali, mas demonstrando, praticando, orando, pregando, estudando a palavra, sendo o primeiro que vai ali, então dando testemunho. E eu deixei aqui em branco o para quê. Vocês que são estudantes da palavra do Senhor, toda vez que você vê essa palavrinha para quê, é óbvio, está falando de uma finalidade. Para quê? Por que que você está fazendo? Para quê? Qual é o objetivo? Então, ele está dizendo aqui, ó, para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Não uma vida qualquer. Não entregar a vida para o Senhor Jesus e voltar a viver como vivia antes, ou não mudar nada como vivia. Mas é uma maneira digna de Deus de se viver. E Deus chamou vocês para o reino e glória. Aí não foi para qualquer lugar. Então, viver de uma maneira digna, por quê? Porque vocês foram chamados para o reino e a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a gente, quando lê a palavra de Deus, a Bíblia, a gente tem que olhar é como se estivesse olhando no espelho. Como se estivesse olhando no espelho. Mas é uma coisa interessante aqui. Porque quando eu olho no espelho, com o meu cabelo despenteado, se eu olho no espelho, o espelho reflete para mim que eu estou despenteado. Quando eu olho no espelho e vejo que não estou adequado, que o botão tá errado, o espelho ele reflete para mim que eu estou inadequado. Mas olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele diz que quando a gente olha no espelho, a gente olha na palavra de Deus, a gente está olhando para um espelho e contemplando nesse espelho o reflexo não do que nós somos, mas daquilo que Deus diz que nós somos em Deus. Então, quando você olhar para a palavra de Deus e ver algo que precisa ser feito ainda e viver, olhe para a palavra de Deus não como algo que está mostrando aquilo que você não é, mas ela está mostrando algo que Deus espera que você se torne
em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus você já é uma nova criatura. Então Deus olha para você hoje e já vê em você essa nova criatura e já vê em você aquilo que Deus preparou para que você fosse, mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, a Bíblia ela demonstra para nós aquilo que nós devemos nos tornar em Deus. Então, a gente tem que ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra e buscar em Deus nos tornarmos aquilo que a palavra diz que nós já somos. Então, ela não é para nos matar, nos desanimar, mas sim para mostrar para nós. E quando você lê aqui o que Paulo ele está dizendo para eles nesse texto, esse para quê? Para que vocês vivam de maneira digna, porque vocês já foram chamados em Deus, já são novas criaturas em Deus. Em Cristo Jesus já são nova criatura. Então, a palavra de Deus é para mostrar para vocês aquilo que vocês podem se tornar em meio a essa geração corrompida. Por quê? Para viver de maneira digna de Deus, que já chamou vocês para o seu reino e sua glória. Já estão chamados. Já tem a entrada. Já tem um ingresso, pode entrar ali. Então, seguindo um pouco mais. Também agradecemos a Deus, sem cessar, a vocês que receberam, olha, já receberam da nossa parte a palavra de Deus e já aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Olha, mais uma vez, vocês que aceitaram, receberam e vocês que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que está na Judéia. Então ele começa a falar da perseguição que os judeus fizeram. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos. Olha, Paulo é testemunha disso. Os judeus foram os que mais perseguiram Paulo e prejudicaram a pregação do evangelho. Então era conterrâneo. Paulo era judeu. Os próprios conterrâneos deles aqui também, em Tessalônica, fizeram as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, os judeus, ele está falando, e estes sejam salvos. Desta forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados, seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Olha que coisa aqui. Então, há uma separação. Verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo. Então, Paulo precisa explicar uma coisa aqui. Eu tive que sair, eu fui embora dali, mas não é porque eu sou um bagunceiro, um arruaceiro. É porque essa porta foi fechada para mim. Mas eu estou dando a satisfação, estou dizendo para vocês, eu não abandonei vocês. E ele vem dizendo aqui, olha, eu estou privado da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los, depois que Timóteo foi lá e deu a notícia. Então, Paulo quer vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Então, Paulo está consolando o coração deles ali, dizendo: olha, eu não passei aí, tentei tirar alguma coisa de vocês e fugir. Eu passei aí e preguei e dei o meu melhor, me afadiguei dia e noite, fiz o máximo que eu pude. E o resultado está aí. Vocês são um povo que receberam, aceitaram e creram. Então, ele vai dizendo aqui no 18: eu mesmo, Paulo, quis não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Enecopsen, é como ali uma barreira que é colocada ali da parte do diabo, tentando impedir Paulo, né? E conseguiu, ele falou. Porque aí Paulo começa a dizer para eles assim: olha, eu não fui atrás de dinheiro, eu não fui atrás de aplauso, eu não fui com palavra bajuladora, eu fui com a retidão, fui com coisa séria, não fui com palavras impuras, eu fui levar algo da parte de Deus que chamou vocês para a glória. Então, eu fui ensinar vocês a viver de maneira digna do reino dele, dignas de Deus, de um povo de Deus. E então Paulo começa a dizer aqui no verso 19: quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria como filho? Quem é a nossa esperança como filho? Eu tô falando como mãe, eu tô falando como pai. Que mãe e pai trabalham para o filho sem ficar esperando esse retorno financeiro em troca. A Bíblia diz que não são os filhos que entesouram para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Paulo está dizendo: olha, eu fui aí
acrescentar. Sabe por quê? Porque a minha esperança são vocês. A minha alegria são vocês. Olha, Paulo pergunta: quem é a coroa em que nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e vocês são a nossa alegria. Então, Paulo, ele vem dizendo aí sobre qual foi a verdadeira intenção dele e qual é a recompensa dele. Para a gente concluir aqui, nós temos uma frase aqui de um teólogo, o N.T. Wright. Ele diz o seguinte: cada um de nós tem seu próprio trabalho de amor para realizar, seja na quietude ou em privado, ou em público e à vista de todos. Cada pastor e cada professor deveriam olhar para o futuro e ver aqueles que estão sob a sua responsabilidade como sua alegria, esperança e coroa em potencial. E cada congregação deveria reconhecer que é assim que eles vão aparecer no último dia, né? Como essa alegria, essa esperança e essa coroa, conforme disse aqui o apóstolo Paulo. Então, eu vou voltar para cá para a gente fazer algumas, deixar para os irmãos fazerem algum comentário, alguma consideração, também tirar alguma dúvida, para a gente não passar muito no horário. Da minha parte, eu vou estar encerrando aqui. Como eu disse, o Betão ele teve 1 hora para falar de 10 versículos, eu tive 1 hora para falar de 20, mas eu espero não ter sido assim muito atropelado, né? Muitos versículos ali eu só fiz uma leitura mesmo, a gente fez pouca consideração, mas eu quero deixar por vocês as considerações, as dúvidas aí para a gente poder prosseguir. Amém? Então fiquem à vontade aí, podem, quem quiser falar, pode abrir o seu microfone. A irmã Sueli já levantou a mão e eu só preciso ouvir a irmã, que eu não estou ouvindo. Tá mudo? Agora não tá mais. Tá mudo de Tá novo, irmão. mudo? Agora não, pode falar. Irmão, não tem a ver com o encontro de hoje, tem a ver com a aula que está no YouTube, ou melhor, tem a ver com a última aula. O pastor Betão mostrou um mapa e disse que Paulo esteve em Tessalônica na segunda viagem missionária dele. Ah, Aí eu fui mexer na minha Bíblia, certo. e na minha Bíblia consta como terceira viagem. Durante a aula, eu fiquei procurando onde estava, aqui no mapa da segunda, e não achei. Daí eu virei a página e consta na terceira. Quem está errado? Minha Bíblia. Porque já disseram que a minha Bíblia está errada. Foi a segunda ou foi a terceira? Olha, irmã, assim, eu acho que pode ser realmente a terceira. O que a gente às vezes encontra em alguns lugares é que há uma divergência sobre se houve mais uma viagem missionária de Paulo e às vezes em qual viagem ele estava. Mas eu tô achando que é a terceira também, irmã. Eu preciso só dar uma confirmadinha aqui, tá bom? Ou Tá. existe um grupo dessa sala para a gente poder conversar e trocar ideia acerca de algumas coisas ou não, irmãos? Eu acho que ficou um pouquinho embolado, porque em Filipos, que ele fala da Lídia, não é? Que ele É, evangeliza a Lídia dá a impressão que já era um grupinho de oração, porque todo lugar que o Paulo ia, ele procurava uma sinagoga. E geralmente tinha judeus espalhados para o mundo inteiro naquela época ali, ao lado deles ali, ao redor, e ele sempre ia num lugar, a primeira coisa que ele ia procurar era a sinagoga. E nesse lugar que ele foi em Filipos, ele falou, mas não estava vendo nada de igreja ali. Aí ele achou um lugar que parecia que alguém ia lá para orar, para fazer alguma coisa religiosa. E ele vai lá também,
e encontra a Lídia lá. Isso. Você vê que essa Lídia já era tocada por Deus. Mas por que que ele foi expulso de lá? Você vê que aquela adivinhadora que eles ganhavam nesse lugar, ganhavam muito dinheiro com ela, que ela vem 5 dias lá falando, ei, creia nesse homem, ele é filho do Deus São Altíssimo. servos do Deus Altíssimo. Até aquela hora